Vamos lá. Não tem muito o que analisar do jogo em si, porque é difícil você analisar um time profissional jogando contra um time amador. Então, o pós-jogo em si, ele é muito curto. O que vem a seguir é um pouquinho maior. Vamos lá. Com relação ao jogo, agora a gente entende por que, que o Santos era um nada dentro de campo e por que, que a informação que chegou de que quem treinava o Santos, na verdade, era o Matheus Bach e o Kleber Xavier só entregava colete e assinava a súmula, é verdade. O que o Santos fez ontem foi repetir exatamente tudo o que veio acontecendo em toda essa passagem da comissão técnica do Tite. E a minha pergunta é: por que então manteram o Matheus Bach? Porque o que ele fez ontem não só mostrou que ele é incapaz de ser um técnico interino, porque não tinha absolutamente nenhuma ideia em campo na tarde de ontem. O Santos era um catado, formado por um monte de jogadores que não entregam aquilo que se espera e que já é conhecido da comissão técnica, e mesmo assim o Matheus resolveu achar de bom tom colocar esses caras em campo. O Bahia não fez força para ganhar do Santos. E o Santos não tinha ideia de como parar o Bahia, que não fez força. O Santos não tem jogada, o Santos não tem posicionamento, o Santos não tem ideia de espaço, de como povoar os espaços dentro do campo. É um time completamente aleatório, jogado ali dentro de campo com 11 caras que estão ali correndo sem ter ideia de um plano definido de jogo. Esse é o trabalho do Matheus Bach. É um cara que apostou em jogadores errados, apostou numa formação tática que não vinha funcionando, apostou numa proposta de jogo que inexistia passado o meio de campo e apostou, claro, de que as substituições que ele faria mudariam o jogo, como, por exemplo, colocar jogadores da base faltando 5 minutos para o jogo acabar. Então, esse é o resumo de Bahia 2, Santos 0. Foi o famoso sanduíche natural de praia. Coisa nenhuma com nada dentro, né? Então, não tem onde se amparar para achar algum ponto positivo dentro desse jogo. Agora, o ponto de expectativa e esperança estava na arquibancada. É o Voivoda. O Voivoda vai ter que fazer o trabalho da vida dele para salvar o Santos do rebaixamento. O Santos não briga por nada além de manutenção na Série A. O Voivoda vai ter que fazer o melhor trabalho da carreira dele para manter o Santos na Série A, porque o Santos é um time que tem um goleiro muito bom, não tem zaga, não tem laterais e não tem volantes. Ou seja, o Santos mal e mal não consegue se defender, não, mal e mal se defende, e quando vai para o ataque, tem ali um potencial bom ataque, que na prática não resolve. Agora, muito se fala de que vão chegar reforços para dar condições para o Voivoda poder trabalhar. Eu acredito muito pouco nessa frase, e eu acho que o Voivoda tem que começar o trabalho dele olhando o atual elenco, porque é isso que vai ter à disposição. Com muita sorte, vai ter um zagueiro chegando e talvez um volante. Mas algumas decisões que ele terá que tomar nos primeiros 5 minutos à frente desse time não podem deixar de ser feitas. E aí eu estou falando de dispensas. Se o Voivoda chegar para recuperar esse elenco abatido psicologicamente, ele já vai ter entregado o Santos na segunda divisão. Um ponto aí, um parênteses que eu abro sobre segunda divisão, além do que eu já falei que é o torneio que o Santos disputa nesse semestre agora, é se o Santos cai com o Voivoda, a única boa notícia dessa história toda vai ser que a gente já tem técnico pro ano que vem. Porque eu acho que o Voivoda, dentro de um planejamento melhor e pegando o time desde o começo, ele entrega alguma coisa melhor e vai trazer o Santos de volta para a Série A outra vez. Esse é o único ponto positivo. Agora, voltando ao ponto do elenco. Ele tem que afastar alguns caras. Ou não contar mais com eles, esses caras só servirem para ser sparring, já que é para usar a mesma palavra que o São Paulo queria usar com os meninos da base. Esses caras só podem ser sparring. E aí tem uma lista grande, tá? O Gil já foi embora, então não serve mais. O Luizão, o que estão fazendo com esse menino é um desgaste psicológico com ele de colocá-lo em situações ruins de jogo
que vai prejudicar a carreira inteira dele. O Luizão pode até não ser um zagueiro tão horroroso como ele aparenta ser, mas hoje ele é. Hoje ele não é jogador para um time sério de Série A. É que o Santos não é um time sério de Série A, por isso que ele joga 3 jogos seguidos. Então isso explica muita coisa. Mas o Luizão precisa sair imediatamente do Santos e procurar um time de Série B para poder jogar e poder limpar um pouco. Mesmo que venha o psicólogo atuar no time do Santos, na equipe, na comissão do Voivoda, não é suficiente. Ele precisa jogar num outro time. Urgente. Isso é de hoje para sexta-feira. Ele não pode mais ser relacionado, ele não pode mais atuar. Ah, o Santos não tem zagueiro. Meus amigos, vocês que montaram esse elenco, vocês que se virem. Ele não pode ser exposto mais do que ele está sendo exposto. Isso é uma sacanagem com alguém que tem só 21 anos. Além disso, o Santos tem jogadores que não pode mais, também não podem mais ser relacionados. João Schmidt é um deles. Rincon é um deles. O Guilherme é um deles, por motivos também extra-campo, mas o Guilherme não pode mais jogar. O Barreal não pode mais jogar. O Tiquinho não pode mais jogar. O Tassiano não pode mais jogar, não vem jogando. E o David Washington não pode mais jogar. O Santos tem 8 jogadores que precisam ser oficialmente afastados desse elenco. E não é por uma questão de, o Santos não tem o que fazer com esses caras. Esses caras não entregam nada em nenhuma função. Então não adianta. Não adianta querer forçar o que não vai acontecer. O Tiquinho ontem não conseguiu matar uma bola. Ele matou o ataque do Santos. Aí você pode até reclamar, o meio-campo não é bem formado, mas o ponto principal é o trabalho do Voivoda não vai funcionar se os jogadores que estão em campo forem lentos. É preferível que o Santos coloque um time de meninos para sofrer o mesmo e desenvolver esses moleques e dar pelo menos um alento de futebol para a torcida do que você botar esse bando de bagre velho cansado que não faz nada. O Rincon não tem ritmo de jogo. Desde o jogo do esporte, ele não podia mais entrar em campo. O Schmidt já cansou de ter oportunidade. Se dessem as chances para o Ian, que estão dando para o Schmidt desde o início do campeonato, talvez o Ian hoje fosse uma solução para a gente. Se o Sherman fizesse uma sequência de jogos como fez o Mike, jogando mal como jogou, ele nunca mais seria cogitado para entrar em campo. E o Mike vai ser titular no próximo jogo. Por quê? Porque o Voivoda não vai conseguir afastar todo mundo de uma vez. Eu quero dar o benefício da dúvida ainda para alguns jogadores. Esses que eu falei, para mim, não tem mais solução. Tem que ser, o Santos tem que arrumar o que fazer. Devolve o David Washington, vende o Tiquinho para a Arábia. Ah, mas não vai ter atacante. Chama o Luca Menezes, deixa só ele lá. Ah, quando não tiver, põe o Neymar. Ah, quando não tiver, joga de outra maneira. Não precisa jogar com atacante fixo nunca. Todos os jogos, não precisa. Tassiano, não deu certo. Ah, mas já bateu a dívida. Não deu certo. Manda de volta, manda para fora. Manda para outro time. Empresta. Schmidt e o Rincon tem que ter o contrato rescindido, tem que fazer um acordo e falar assim, moçada, não vai mais funcionar, acabou. Barreal e Guilherme é o típico exemplo do bagre que a gente se afeiçoa. É assim, a função do ponta no futebol sempre foi uma função ofensiva. Você tinha os caras que tinham habilidade e poder de decisão como pontas. Você abria a mão de ter mais gente no meio-campo para gerar um incômodo no adversário usando pontas. Os nossos pontas hoje, eles servem para marcar. Eles não são pontas ofensivos. Então, meu amigo, se o Santos não vai propor jogo hora nenhuma, você não precisa desses caras. Devolve o Barreal, devolve o Guilherme, negocia o Guilherme, que já não tem cabeça para jogar, e aí na culpa não é dele, mas já manda embora. E vai botando o moleque da base. Ah, mas vai queimar os moleques da base. Hoje vocês já queimam. Qual que é a diferença? Não tem muito para onde fugir. O Santos hoje é um time que não tem ideias. O Vojvoda precisa implementar uma ideia, seja ela uma ideia defensiva com 3 zagueiros, seja ela uma ideia ofensiva com 2 atacantes. O que ele não pode é jogar no 4-3-3. Isso ele não pode fazer. Ele precisa fazer 3 coisas de bate pronto.
Ele precisa, primeiro, exigir que a diretoria entregue reforços para ele. Se é um, se são 10, se são 18, igual o São Paulo pediu, não importa. Tem que chegar reforço. Zaga, meio-campo e ataque. Isso tem que chegar. Não chegou nesse patamar, a segunda coisa que ele tem que fazer é, ele tem que limpar esse elenco. Limpar o elenco também é um sinal de melhoria de ambiente. Tira fora esses caras. Ah, mas o cara ficou na Série B, obrigado por ter ficado. Agora não serve mais. É uma relação comercial, é uma relação profissional. Então não pode ter sentimento envolvido. Ah, ajudou, ótimo, não sei o quê. Paga o que tem que fazer, acerta, prolonga a dívida, faz como for, mas não tem como continuar. E a terceira coisa é, tem que botar base para jogar. Ai, mas os meninos, coitados, vão ser expostos. Cara, paciência. O momento pede. E eu prefiro ver um menino errando por tentar algo, por tentar um drible, do que ver um bagre cansado só tocando para trás com medo de jogar, porque ele não pode se expor e não pode se colocar numa condição de que ele perca sua vaga no time. Tem um bando de encostado no Santos que não corre risco. O Santos vai ter que correr riscos porque já está correndo o risco de cair. Só vai conseguir se manter na Série A se correr um risco maior querendo jogar bola. Essa é a função do Vojvoda chegando. Ele tem que fazer esse time jogar bola. Vai ganhar todos os jogos? Não vai. Mas jogando, a probabilidade de o Santos conseguir melhores resultados do que esse que conseguiu até agora é maior. Propondo o jogo. Ah, mas não vai conseguir jogar de frente com Flamengo e Palmeiras. Não vai, mas contra uns 2 ou 3 da tabela vai conseguir. Jogando em casa, pode fazer um jogo melhor. Jogando fora, pode sofrer um pouco, mas agredir também. O Santos não agride quando joga fora de casa. O Santos é mal montado, é mal treinado. A expectativa em cima do Vojvoda não é de botar um time brilhante em campo. É simplesmente fazer um time que é capaz de jogar bola. Então, a primeira ação que ele tem que fazer é limpar esse elenco. Recebe os reforços que te derem aí, meu amigo. Trabalha com o que tem. E eu sinto muito. Sorte que ele já assinou, porque senão ele já tinha saído fora. E vamos trabalhar. Não tem outra saída. O Santos é candidato ao rebaixamento seríssimo. Pode você acreditar nisso ou não, mas é. Com esse futebol que está jogando hoje, já caiu. Pode ter essa última esperança renovada com o Vojvoda de buscar minimamente uma organização tática que permita ao Santos jogar melhor. Jogando melhor, pode ser que as coisas aconteçam. Veja o caso do São Paulo, que não é um elenco brilhante, não está com a melhor peça deles, que é o Lucas, e está conseguindo se manter muito bem e sendo muito competitivo. O Santos precisa voltar a ser competitivo e, para isso, precisa jogar bola. E aí, meu amigo, só tem uma solução. Precisa mudar esquema e precisa mudar elenco. Isso de hoje para o jogo do Fluminense.